Olá galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana Lima e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer o Homem-Aranha de Ferro. Pra cabeça vamos usar 12 gramas de massa, a gente deixa ela bem arredondadinha e com o abridor de massa a gente passa bem no meio pra deixar esse formato. Eu vou deixar ele secando numa folha de EVA. Pro corpo a gente vai usar 22 gramas de massa. Vamos fazer um leve rolinho com mais ou menos 4,5 cm, desse jeito. Com uma esteca de faquinha ou uma esteca de gravatinha, a gente vai fazer um corte no meio para separar as pernas do corpinho. Com o dedo, a gente vai separar o bumbum das costas, desse jeito. E depois separar o bumbum das pernas, usando o dedo também, do jeito que vocês estão vendo no vídeo. Eu afino um pouquinho a cintura. Aquela parte de cima eu dou uma leve achatadinha, que é a parte das costas. Tiro toda a marcação da perna, deixo o bumbum bem arredondadinho. Ele vai ficar mais ou menos com 7 centímetros. Ó, 7 centímetros certinho. Com essa estequinha eu vou separar o joelho. A parte da canela a gente afina mais um pouquinho, deixando o joelho mais arredondadinho. Eu afinei um pouquinho a cintura também. Ele vai ficar com esse formato. A gente vai colocar ele deitado em cima de uma folha de EVA. Pode fazer essas marquinhas aqui que eu esqueci de falar pra vocês. A gente vai deixar assim. Eu deixei assim um dia e no dia seguinte eu virei ele ao contrário. Bom, agora a gente vai usar qualquer canetinha de gel para fazer o desenho da teia de aranha. Antes de mais nada, eu esperei 2 dias para secar bem. Não pode fazer, modelar e já pintar, senão vai estragar a peça. Como base, eu fiz uma linha vertical no meio e depois eu fiz uma linha horizontal para ter uma base. Depois eu fiz mais 2 linhas. Agora é só desenhar a teia de aranha. Outra coisa, tentem não colocar o dedo em cima, porque senão vai borrar tudo. Eu viro ao contrário e faço a mesma coisa atrás. Marco uma linha horizontal, depois uma vertical. E faço todo o desenho. Eu acelerei o vídeo para essa parte não ficar muito demorada. Eu vou colocar esse palito de dente, que depois será o pescoço. Agora, com a ajuda de um compasso, a gente vai fazer um furo embaixo para colocar o arame galvanizado. Vai ficar desse jeito. Antes da gente começar a pintura das pernas, a gente já vai fazer os furinhos na base, para depois só encaixar. Com uma tinta PVA azul, eu vou pintar a perninha. Eu passo 2 camadas de tinta, eu espero secar um pouquinho, depois eu passo outra camada de tinta de novo, para não ficar parecendo vermelho.
Antes de eu fazer essa pintura, eu esperei 2 dias, depois da modelagem, para ele estar bem sequinho. Bom, agora eu fiz uma bolinha no meio e uma bolinha menor em cima, que é para fazer o desenho da aranha. Desse jeito. Que é o jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Depois que esse azul secar, a gente vem com uma canetinha de gel dourada ou amarela e faz o contorno, igual vocês estão vendo aí. No caso aqui eu já fiz. Bom, agora vamos colocar o pescocinho. Eu coloquei uma bolinha. E com o pincel modelador, eu uni a cabeça ao corpo. Feito isso, eu acrescentei um pouquinho de água. Tenta não deixar esse pincel com água relar nas partes que tá desenhada de preto, que senão vai manchar tudo. O pescoço a gente espera secar bem para poder passar canetinha preta por cima. Então essa parte eu só vou fazer depois. Bom, para as botas, a gente vai pegar 6 gramas de massa e dividir em 2. Ou seja, 3 para cada lado. Eu fiz uma bolinha, quer dizer, eu fiz 2 bolinhas. Com o meio do dedo eu dei esse formato, que é um formato de uma botinha. Com o pincel modelador eu abri um buraquinho no meio, que é onde a gente vai encaixar a perninha. Depois é só encaixar. No caso, eu não passei cola, mas se vocês quiserem, pode passar cola. Ele tá um vermelho claro porque não secou ainda, mas depois que secar, ele vai ficar vermelho igual a cor do corpo e da cabeça. Bom, agora vamos para os braços. A gente vai usar 4 gramas e 40, dividir em 2 e fazer os bracinhos. Faz 2 rolinhos. Depois, com o dedo, já separa a mão. Dá uma leve achatadinha. Afina para tirar a marcação do pulso. Com uma esteca de faquinha, tira o dedão. Faz o corte para fazer o dedão. Eu dou uma olhada na peça para ver se o tamanho tá bom. E com a mesma esteca, a gente vai fazer essa marcaçãozinha da luvinha. Desse jeito. Agora eu encaixo no corpo só para pegar mais ou menos o formato de como ele vai ficar. E pinto. Aqui no caso eu não esperei secar. Até porque eu não vou ter tempo. Pintei um bracinho, agora eu vou pintar o outro. É por isso que eu apertei o bracinho no corpo, já para pegar o formato de como ele vai encaixar. Com essa tinta dourada, eu vou fazer o risquinho da luvinha. Pode ser qualquer tinta dourada, só não use tinta de tecido.
Eu esperei secar um pouquinho a tinta azul e já encaixei. Com a mesma tinta dourada, eu fiz aquela marcaçãozinha no joelho. Agora, arame, a gente vai cortar 4 pedaços de arame com 11 centímetros cada. Eu peguei uma fita crepe, dividi ao meio, e essa fita crepe que eu estou dividindo ao meio, eu vou usar para encapar todo o arame. Porque assim, quando a gente coloca a massa, fica mais fácil. Não fica saindo. Ó, eu encapo o arame, usando a metade da fita crepe. Não precisa colocar muito, porque senão vai ficar muito grosso o arame. E a gente ainda vai colocar massa por cima. As sobras, eu tiro com uma tesoura. Eles ficaram desse jeito. Agora, com o alicate, a gente vai começar a fazer a curva. Eu gosto de fazer a curva com os 4 já junto. Eu vou fazer 4 curvas. Eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e agora a quarta. Ficou desse jeito. Agora, a gente vai abrir eles, deixando do mesmo jeito, deixando todos eles iguaizinhos. Eu vou conferir para ver se não ficou um muito aberto ou um muito fechado. Aqui no caso eu separei 4 pedaços de massa. Eu estiquei. Eu não pesei essa massa porque é uma camada bem fininha, só para encapar mesmo. E a gente vai colocar por cima da fita crepe. Não precisa de cola, não precisa de nada. As sobras eu rasgo. E se ficar um pedacinho de arame aparecendo, um pedacinho da fita crepe, é só tampar com um pouquinho de massa. Igual esse daqui, ó. Encapei bem. Antes de eu começar, eu já tinha feito os furinhos na minha base, que aí fica mais fácil para encaixar. Eu encaixei eles daquele jeito e deixei secando. Bom, depois que o pescoço secou, eu já fiz a cabeça, daquele mesmo jeito que a gente fez com a canetinha, e já desenhei o pescoço também. Agora vamos fazer os olhinhos. 2 bolinhas de massa branca, depois faz uma leve coxinha e dá uma leve achatadinha. Eu passo um pinguinho de cola e coloco. Ele fica desse jeito. Eu fiz... Ah, vocês podem usar... Eu não sei o nome disso. É como se fosse um pincel. Ele tem água dentro. Eu só umedeci a parte da massa branca só para colocar o contorno preto do olhinho. Esse pincel vocês encontram em lojas de confeitaria ou lojas de festa. Artigos de festa. Ficou desse jeito. Agora que o arame já tá mais sequinho, que já dá para segurar nele sem estragar, eu fiz 4 bolinhas de massa. Eu não pesei. Dessas bolinhas eu fiz elas virarem coxinha. E com um pincel modelador, pode ser um cabo de pincel também, faz um buraquinho embaixo dela, pra gente encaixar o arame. Agora eu passo um pinguinho de cola na ponta do arame e encaixo.
Depois que eu encaixo, eu dou essa enroladinha com o dedo mesmo, só para ele ficar bem encaixadinho no arame. Depois de seco, usando aquela mesma tinta dourada, eu dei 2 camadas de tinta, só nessa parte. Espera secar um pouquinho, depois dá mais uma camada de tinta. Eu faço os furinhos primeiro, antes de encaixar nas costas. Os 4 furinhos. Depois a gente vê o tamanho do arame. Eu vou cortar primeiro um pouquinho dessa massa. Eu tô usando um alicate de unha, mas pode ser uma tesoura, não tem problema. Eu vou tirar um pouquinho dessa massa. Eu faço isso nos 4. Depois que eu faço isso nos 4, eu vou cortar um pouquinho desse arame também. Eu vou deixar mais ou menos 5 milímetros de arame para colocar dentro do corpinho. Tô usando essa cola jeans. Se não tiver, não tem problema. Pode ser cola normal. Eu passo só um pouquinho na ponta e encaixo. Quando você estiver colocando o arame, tentem tomar cuidado para esse arame não passar para a parte da frente e não furar. Ele vai ficar desse jeito. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha. Comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam do vídeo.